Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor ao teu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Prece ao Orixá Obaluayê. Ó Mestre da vida, proteja seus filhos para que suas vidas sejam marcadas pela saúde. Vós sois o limitador das enfermidades, vós sois o médico dos corpos terrenos e almas eternas. Suplicamos sua misericórdia aos males que nos afetam. Que suas chagas abriguem nossas dores e sofrimentos. Concede-nos corpos sadios e almas serenas. Mestre da cura, amenize nossos sofrimentos que escolhemos resgatar nessa encarnação. A Totô, meu Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Que assim seja. Jesus amado, Pai de misericórdia, elevando o pensamento a vós, agradecemos por todas as vossas bênçãos, agradecemos por nos dar força para seguir em frente. E quando muitas vezes nos vemos decaídos, prestes a nos entregar ao sofrimento, vemos que vós, Senhor, está conosco, nos dando a mão quando nos colocamos aos vossos pés, pedindo socorro, pedindo misericórdia. Saudamos a corrente de São Francisco de Assis, especialmente saudamos ao Caboclo Tupinambá, nosso guia, mestre. Saudamos aos orixás da nossa casa, especialmente a Xangô, que comanda a nossa casa. E neste mês, saudamos em especial a Obaluayê, a Totô, meu Pai, e a nossa mãe Iemanjá. Saudamos todos os guias de luz e de amor que estão sempre na nossa casa. Saudamos São Miguel Arcanjo, São Francisco de Assis, a Fraternidade Branca Universal e Melquisedeque. Saudamos a Maria, nossa mãe querida, nosso atalho para Jesus. Saudamos ao nosso Pai, Oxalá, nosso Mestre Jesus, rogando a vossa bênção e proteção sempre. Pedimos pela paz, Senhor, paz entre povos e nações, entre governantes e governados, paz neste plano terreno. Rogamos pela paz em tantos países que vivem em meio à guerra, a sofrimentos da sua população. Rogamos pela paz no Brasil, paz no Rio de Janeiro, paz nos nossos bairros, nos nossos lares e principalmente nos nossos corações. Pedimos, Pai, muita paz para toda a sua criação.
Rogamos pelas crianças do mundo, as crianças que vivem em meio à fome, à guerra, à miséria, ao desamor. Rogando para que essas crianças se desenvolvam, cresçam e superem tanto sofrimento, criando condições para um mundo melhor, para mais amor no mundo. Pedimos, Pai, pelas crianças da creche Santa Clara, pelos seus familiares, professores, pelos funcionários da nossa casa São Francisco de Assis, por todos os médios da nossa casa, por todos que frequentam a casa franciscana e que ajudam a nossa casa nos nossos projetos sociais. Pedimos por todos os que vivem nas ruas, passando necessidade, fome, frio. Pedimos, Pai, para que eles consigam sair dessa situação. Rogamos a vossa bênção para toda a humanidade. Rogamos ainda por todos os encarnados e desencarnados, cujos nomes estão em nosso pensamento neste momento. Que assim seja. Da sabedoria do Evangelho de Torres Pastorino, Jesus e as crianças. Lucas capítulo 18, versículos 15 a 17. Traziam-lhe também as criancinhas para que as tocasse. Vendo os discípulos, os repreendiam. Mas Jesus, chamando-os, disse: Deixai virem a mim as crianças, e não proibais, pois destas é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de modo algum entrará nele. Temos a impressão de que a chegada das crianças, acompanhada das mães, veio interromper os ensinos que eram dados aos discípulos. Daí sua impaciência e o gesto, aliado à voz, para impedir a aproximação irrequieta. Foram trazidas, como é hábito no Oriente, para que o mestre, já conhecido como taumaturgo, as abençoasse, colocando-lhes a mão sobre a cabeça e orando por eles. As bênçãos eram muito comuns entre os israelitas por parte dos mais velhos, para augurar pelo futuro dos mais moços. O toque das mãos, com a emissão do magnetismo do taumaturgo, era tida como segura base e garantia de felicidade presente e futura. Quando Jesus observou a cena da invasão e o esforço que faziam seus discípulos para manter a distância as crianças e suas mães, zangou-se. A frase "Deixai virem a mim as crianças" tornou-se uma das mais citadas e queridas dos cristãos. E Jesus conclui: delas é o reino de Deus. E abraçava e punha-lhes a mão sobre a cabeça, em passes que lhes deviam trazer grandes benefícios materiais, morais e espirituais. E a lição foi dada: em Deus como uma criança, de verdade vos digo, quem não receber o reino de modo algum entrará nele. Comentário esotérico de Torres Pastorino. Dizem os estudiosos que o reino de Deus é aqui apresentado como um dom que pode ser recebido e como um lugar aonde se pode entrar. Essa é a compreensão mais comum e difundida. O reino de Deus ou dos céus é o céu, aquele dos anjos tocando harpas sobre as nuvens, no qual os lugares são conquistados ainda nesta vida e às vezes até vendidos. Quantos erros fatais trouxe essa interpretação durante tantos séculos? Nem dom nem lugar, mas conquista, um estado de consciência em que se entra ou se penetra, recebendo-o quando se atinge determinado estágio evolutivo de elevadíssima frequência vibratória e espiritual. O reino dos céus tem que ser recebido como uma criança recebe o que lhe damos, com interesse e participação alegre de todo o ser. E nele só se penetra quando nos tornamos crianças, isto é, com a naturalidade e humildade normais à infância, que confia e ama, sem distinções nem exigências,
Por mais que a mãe seja nervosa e rigorosa com seu filho pequenino e o castigue, ele só sabe refugiar-se no colo dessa mesma mãe para chorar sua dor e para reconquistar o mais depressa possível o amor daquela que é tudo para ele. É o amor integral, confiante, ilimitado e sem rancores, pleno e fiel. No estilo da escola iniciática, criança tem outro sentido. São os que se aproximam, ansiosos de penetrar no grupo fechado dos discípulos, mas ainda não suficientemente maduros para acompanhar o aprendizado sério que aí é ministrado. São as crianças espirituais que não podem receber o pábulo forte. Acontece, porém, que não pode ser neste sentido que é exigido ser criança. Não se vai pedir a uma criatura mais evoluída que volte atrás em seu adiantamento para tornar-se de novo simples aspirante, embora muitas vezes o aspirante demonstre maior entusiasmo, mais ardor que aqueles que já estão à frente. E quase sempre é bem mais humilde que aqueles, porque reconhece melhor suas deficiências e sua ignorância, enquanto os adiantados se incham de vaidade. De uma forma ou de outra, é indispensável possuir certas qualidades para que se alcance o reino dos céus. Sem pretender enumerar todas, poderemos citar como próprio das crianças em tenra idade as seguintes qualidades. Primeiro, a humildade, que está sempre disposta a reconhecer sua incapacidade e a esforçar-se por aprender, sem pretender ser nem saber mais que o instrutor. E essa qualidade é básica na infância, que aceita o que se lhe ensina com humildade e fé. Segundo, o amor, que se prontifica sempre a perdoar e esquecer as ofensas. A criança pode brigar a sopapos e pontapés e sair apanhando, mas na primeira ocasião vai novamente brincar com quem a maltratou, esquecendo-se totalmente do que houve. Terceiro, a ânsia de saber, coisa que as crianças possuem até chegar, por vezes, ao ponto de exasperar os mais velhos com suas perguntas constantes, embaraçosas e indiscretas, jamais dando-se por integralmente satisfeitas. Quarto, a perseverança, que quando quer uma coisa não desiste, mas usa de todas as artimanhas até consegui-la, com incrível persistência e teimosia, obtendo o que quer, às vezes pelo cansaço que causa aos adultos. Quinto, a inocência, sem qualquer malícia, diante de quaisquer cenas e situações. Para as crianças tudo é natural e limpo, mormente se são educadas sem mistérios nem segredos, pois a maldade ainda não viciou suas almas. Sexto, a simplicidade, tudo fazendo sem calcular o que dirão os outros, sem ter preconceitos, nem procurar esconder qualquer gesto ou ato, mesmo aqueles que os adultos hipocritamente classificam como vergonhosos. Sétimo, a docilidade de deixar-se guiar confiantemente pelos mais idosos, sem indagar sequer aonde vão. Não podem imaginar traições nem enganos, porque eles mesmos são incapazes de fazê-lo e julgam os outros por si. Se tivermos essa conduta simples e natural como a criança, isto é, sem forçar, estaremos com as qualidades necessárias para poder receber estado de consciência superior que traz à alma a paz que Cristo dá e a felicidade plena do Espírito. Temos aí um evangelho muito lindo, daquela cena em que Jesus fala: deixai vir a mim as criancinhas. Todos já ouviram falar ou já viram esta cena em tantas vezes representada. E é uma cena linda, porque naquele momento os discípulos querem a atenção plena de Jesus. Mas quando ele vê que as criancinhas estão vindo e os discípulos querem impedir que elas venham, ele pede que deixe vir a ele aquelas criancinhas.
porque delas é o reino dos céus. Porque as crianças representam essa pureza, essa simplicidade, humildade tão necessárias ao alcance do reino dos céus. Não esse reino dos céus, que aqui o Evangelho lembra bem, não esse reino dos céus que às vezes é representado com as nuvenzinhas e os anjinhos tocando harpa. Não, esse é o reino de representação. O reino dos céus é aquele que está dentro de nós, é aquele que nós alcançaremos quando a nossa vibração alcançar um nível tão elevado que a iluminação fará com que nós cheguemos ao Pai, com que nós alcancemos essa plena vida de espírito, quando nós pudermos chegar ao Pai maior. E isso é alcançado com essa representação das crianças, porque nós ainda somos também crianças nesse processo evolutivo. Nós estamos num processo evolutivo que ainda estamos num estágio ainda bem de crianças, ainda não conseguimos chegar a alcançar plenamente essa iluminação, ainda somos pequenos, porque ainda estamos buscando entender, mas para isso nós precisamos nos colocar plenamente diante do Pai, com humildade, com simplicidade, com amor, porque muitas vezes não nos colocamos assim, e aí o nosso estágio evolutivo, apesar de ainda ser um estágio inicial, ainda não conseguiremos alcançar plenamente um estágio maior, porque não nos colocamos com humildade, com simplicidade, com amor diante da vida, diante das pessoas que nos são afetas, diante da sociedade, porque é o aprendizado da vida, desta vida que nós estamos, nesse processo evolutivo que estamos, é esse aprendizado que nos fará alcançar plenamente o reino dos céus, que nos fará chegar a esse encontro maior com Cristo. Então, quando ele nos lembra aqui que o reino dos céus é uma conquista, não é um lugar físico, é uma conquista desse processo evolutivo, de buscarmos encontrar dentro de nós a pureza, a simplicidade, o amor, compreendendo, perdoando, assim como as crianças fazem. As crianças brigam entre si e daqui a pouco estão tão amiguinhas e se o adulto for lá e se mete, dá a maior confusão. Quando o adulto não se mete na briga das crianças, eles mesmos se entendem, eles daqui a pouco estão brincando juntos, se perdoando, nem lembram mais que brigaram. Então, essa observação para a gente é uma lição de como nós devemos nos conduzir, porque nós estamos o tempo todo vivendo situações de conflito, de provações que às vezes nos fazem reagir. Sim, pode reagir, igual a criança reage, briga na hora, mas isso não significa que fique a reação ali com uma coisa permanente, deixando que a raiva, o ódio, o rancor nos contamine, a ponto de atingir ao outro com toda a violência, com raiva. Não, a gente tem que compreender o outro como alguém que está nos ajudando a evoluir, como alguém que está ali para nos
nos causar uma provação, para que nós possamos melhorar o nosso processo evolutivo. Então, essa lição que Jesus nos dá das crianças é um evangelho belíssimo que nos mostra como nós devemos nos conduzir para alcançar este reino que está dentro de nós, para nos melhorar, para melhorar a sociedade e, quem sabe, para que este plano terreno fique melhor. Se nós conseguíssemos que a sociedade visse, que cada um de nós visse como caminhar com esse amor, com humildade, com simplicidade, com perdão no coração, nós conseguiríamos que este plano terreno ficasse melhor. Então vamos levar essa mensagem pedindo ao Pai que nos ilumine e nos ajude para que nós possamos compreender a nossa caminhada neste plano terreno e evoluir cada vez mais para a luz, para o amor, para a paz. Senhor, faz de nós um instrumento da sua paz. Onde houver ódios, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. Assim seja, Senhor. Que a paz de Cristo nos envolva, nos ilumine, nos fortaleça.